Aula 14.1. Conteúdos. Coesão textual. Juros simples e composto. Habilidades. Estabelecer relações lógico-discursivas entre as partes de um texto. Descritor 15. Identificar repetições e ou substituições. Calcular juros simples e compostos. Descritor 15. Resolver problema que envolva a variação proporcional, direta ou inversa, entre grandezas. Olá a todos, boa noite. Estão prontos para mais um Saber Mais? Hoje continuamos com língua portuguesa e matemática, não é mesmo, professor? Exatamente, dando sequência aos nossos conteúdos de matemática e língua portuguesa. Hoje nós vamos, inclusive, dar sequência à aula de hoje, que vocês acabaram de ver com o professor Jean, sobre juros. Nós vamos, então, verificar novamente esse conteúdo sobre juros. E para dar início à nossa aula, nós vamos começar com um vídeo. Preste atenção no nosso vídeo e aí a gente retoma, então, o nosso texto. Vem corrida em avião, vem sensação, velhos castelos, belos duelos a céu. São os caçadores de aventuras, todos eles são grandes figuras. Nossos amigos se enfrentam, mas perigos tudo isso acontece em Mateus. São os caçadores de aventuras, todos eles são grandes figuras. Por isso a garotada só os caçadores de aventuras. Muito bem! Será que alguém ainda lembra desse desenho animado? O senhor lembra da sua época? Eu lembro, eu assisti muito. Não é da minha época. E aí, partindo dessa ilustração, através desse vídeo, nós vamos iniciar a nossa aula de hoje, ou melhor dizendo, as nossas aulas de hoje, fazendo uma análise de um texto referente aí ao nosso personagem da abertura do nosso vídeo, o Tio Patinhas. Então, trazendo isso através dos textos, nós vamos também fazer uma contextualização com a matemática. Onde será que vai entrar a matemática? Então, vamos fazer a leitura desse texto e fazer a análise junto à nossa TV interativa. Olha só, é vantajoso guardar dinheiro em casa? Então, vejam que nós temos aqui a ilustração do nosso Tio Patinhas e nós vamos perceber onde que o Tio Patinhas vai entrar aí nessa história. Olha só, quem, quando criança, nunca assistiu os desenhos animados do Tio Patinhas? Aquele personagem emblemático e um exemplo para muitas pessoas que têm dificuldades com finanças. O famoso pato economizou tanto dinheiro que conseguia nadar e até mesmo navegar com um barco entre sua fortuna bilionária. Era tão sovina que ainda guardava com orgulho a primeira moeda que ganhou na vida. Para muitos consultores financeiros e economistas, porém, o exemplo dado pelo desenho não é o melhor a ser seguido. Não pela disciplina e determinação de Tio Patinhas, quando o assunto era economizar, mas porque o dinheiro do personagem era guardado em um caixa-forte na sua mansão, em Patópolis. As economias ficavam à mercê da inflação e até mesmo das constantes tentativas de roubo pelos irmãos Metralha. Ver o dinheiro desvalorizando em casa ou correr o risco de ser furtado ou roubado certamente não é a melhor forma de economizar. E aí, voltando aqui pra gente, nós vamos fazer essa análise, nós vamos remontar aí toda essa estrutura do texto para que a gente possa entender como é que vai funcionar a língua portuguesa juntamente com a matemática. Nós vamos recordar, inclusive, a questão da coesão. Isso mesmo, essa relação lógica que as palavras carregam consigo dentro da estrutura do texto. Olha como é legal. Vocês perceberam que no texto que nós acabamos de ler, algumas palavras estavam em destaque?
Então vamos ver qual é aí a fundamentação, o objetivo dessas palavras dentro desse contexto. Olha só, nós temos aqui em nosso primeiro slide algumas palavras que estão em destaque. E aí nós vamos perceber o seguinte, vejam aqui, nós temos tio Patinhas em destaque e nós temos na sequência aquele personagem. Então vejam que a coesão estrutural aqui nesse texto é aquela que vai manter um encadeamento lógico. E ela vai se dar nos seguintes sentidos, de fazer aí uma substituição. Então para que a gente na hora, inclusive vocês, tá gente, quando vão fazer agora a nossa avaliação, a nossa redação do Enem, prestem bastante atenção. Na hora de vocês passarem as ideias para o papel, evitem repetir palavras no texto, palavras usadas de maneira demasiada. Então utilizem aí substituições, palavras sinônimas, para que o texto fique mais rico, tá certo? E é isso que nós vamos estudar hoje. Olha só, tio Patinhas, aquele personagem. Então ao invés aqui de eu sempre colocar e repetir tio Patinhas, eu procuro através da substituição optar por palavras que vão ter o mesmo valor semântico, ou seja, o mesmo sentido. Então, o tio Patinhas é aquele personagem emblemático. Vejam que no decorrer do texto a gente continua. O famoso pato. E aí, nós temos a possibilidade de enriquecer o nosso texto, de manter uma coesão, ou seja, de manter um sentido. E isso não acontece apenas com o nome, com a referência, por exemplo, com o caso do nosso personagem. Acontece também com palavras que nós vamos utilizar no decorrer do texto. Por exemplo, dinheiro, que aqui nós utilizamos, foi substituído aqui por fortuna. Nós vamos perceber aqui a questão dessa expressão aqui, ó, era tão sovina. Quem era tão sovina? O nosso tio Patinhas. Então, a coesão por substituição, ela tem uma fundamental importância na estrutura coesa do nosso texto. É imprescindível, tá, gente? É muito importante que a gente mantenha essas substituições para que o nosso texto fique, além de coeso, fique também rico em vocabulário. E para que a gente possa aumentar o nosso vocabulário, é necessário que a gente tenha leitura de mundo. Ou seja, temos que ler, temos que prestar bastante atenção no noticiário, nos jornais, nas informações que são veiculadas, para que a gente aumente o nosso acervo vocabulário. Nunca esqueça que sempre que vocês estiverem praticando a escrita, ou seja, através das redações, é necessário que você se atente aí para os significados, para as substituições, a fim de que se evitem aí a redundância, as repetições na estrutura textual de vocês. Então vamos continuar a nossa análise. Olha só no nosso segundo slide. Para muitos consultores financeiros e economistas, percebam que o nosso autor aqui do texto, o nosso escritor, ele parte da estrutura, da apresentação de um personagem para, no decorrer do texto, adentrar ao assunto de que ele vai trabalhar. Ou seja, o objetivo do texto é dar aquela explicação acerca do quê? Do rendimento do dinheiro. Então percebam que a matemática está relacionada a esse texto a partir dessa análise. Então vamos perceber aqui que os consultores financeiros e economistas são o quê? Porém, o exemplo dado pelo desenho, o que eles estão falando aqui? Qual é o argumento aqui do nosso autor? Que o exemplo dado pelo desenho não é o melhor a ser seguido. Então, é necessário que se explique por que não pode ser seguido. Então, nós vamos perceber que esses consultores financeiros vão dizer que o tio Patinhas, ele economizava o dinheiro, mas era errado ele guardar o dinheiro em sua mansão. Então, ele retoma aqui a questão do dinheiro, retoma novamente a questão do tio Patinhas. Aqui ele pode novamente utilizar a expressão tio Patinhas porque já está em outro parágrafo. E também ele retoma aqui por substituição essa coesão através da palavra personagem. A mesma situação acontece aqui, ó, com o termo dinheiro. Aí ele já vai utilizar economias. As economias ficavam à mercê da inflação. Percebam que no encadeamento do texto é necessário ter essa forma de coesão. E aí,
nós vamos perceber, tá, gente, que o texto em si vai nos trazer aí algumas dicas. Ele faz uma apresentação se utilizando ali da personagem, né, do tio Patinhas, para trabalhar um assunto do nosso cotidiano. Percebam que na estrutura textual há toda uma informação voltada estritamente para a questão de matemática que nós vamos ver agora, não é mesmo, professor? Então, o que esse texto tem a ver com o assunto, o conteúdo de matemática? Nós vamos agora falar de juros, né? Já que se falou aí da forma, qual seria a melhor forma de guardar dinheiro, nós vamos então trabalhar os juros, porque os juros é exatamente o fator determinante para a gente não poder, na verdade não para a gente não guardar o dinheiro em casa, né? A melhor forma de guardar dinheiro em casa guardar dinheiro é no banco, justamente por esse fator, os juros. E o primeiro fator que nós vamos ver aqui é os juros simples, para a gente poder se familiarizar então com esses cálculos dos juros. Então aqui, apresentando as desvantagens de manter suas economias em casa. Olha só o que nós vamos praticar hoje. Olha aí, continuando a leitura, ele vai explicar por quê, né, professor? Primeiro, nós temos a desvalorização em uma economia inflacionária. Olha só, percebam que nós vamos iniciar o texto com uma conjunção. Se, olha só, essa conjunção está nos remetendo a uma ideia de hipótese. Se tio Patinhas morasse no Brasil, o dinheiro que ele guarda em sua mansão estaria sujeito à inflação de 5,91%, registrada no ano passado. Segundo, tá destacado o segundo, tá, gente? Porque vocês lembram que eu falei para vocês que todo texto argumentativo tem que ter o quê? Tem que ter a fonte, tem que ter uma fundamentação. E a fundamentação tá aí, ó. Segundo estudos realizados pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, qualquer valor guardado em casa está sujeito à desvalorização. É aí que o professor Hilner estava falando ainda há pouco, perdendo lentamente o seu poder de compra. Por isso, veja essa expressão aí que vai estar dando toda a coesão no texto. Os especialistas em finanças recomendam que o dinheiro seja investido. Para muitas pessoas, principalmente aquelas, um termo ali se referindo a outro já mencionado, que pensam apenas em guardar o dinheiro sem grandes ambições, o mais recomendado são aplicações conservadoras, como a caderneta de poupança, títulos do governo de curto prazo e os CDBs, ou seja, crédito de depósito bancário. E aí nós vamos aprender agora, né, professor, como é que vai funcionar essa questão dos juros. Com certeza. Só para dar ênfase ao que o texto explicou, aquela coisa de inflação, né, uma palavra tão comum, se você assiste um telejornal hoje, se fala muito em inflação. O que é inflação? Nada mais é do que a desvalorização do dinheiro. Se com R$10 você compra uma quantidade de arroz ou de feijão, no mês seguinte, esse mesmo R$10 talvez não compre a mesma quantidade de arroz e de feijão, porque houve aí uma inflação, houve uma desvalorização da moeda, então o que se comprava com uma quantidade, no outro mês talvez não consiga comprar a mesma quantidade com o mesmo valor monetário. Então, nós vamos considerar aqui esse raciocínio, né? Como é que se utiliza os juros, então, para as contabilizações bancárias. Então, vamos dar sequência à nossa aula agora. No próximo slide que nós vamos ver, partindo da coesão que nós já falamos. Muito bem, então juros simples. Olha só a definição aí para juros simples. Define-se como juros, o lucro, né, o dinheiro, que você pode ganhar ou perder. Então pode ser o lucro ou então o prejuízo que obtemos quando emprestamos ou tomamos emprestado. Então, essa determinada quantia num prazo fixo, que é o valor, que é o nosso tempo, né, que pode ser em mês, em ano ou em dia, e tudo isso multiplicado por um fator multiplicativo que nós vamos chamar aqui de taxa fixa. Vamos ver então a nossa expressão, a nossa fórmula para calcular os juros simples, tá? Então você está vendo aí o J de juros, ele é igual ao C vezes o I vezes o T dividido por 100. Cada letrinha aí tem um significado. O nosso J é o nosso juros, está aí simbolizado. O C é o capital, tá? Toda vez que vocês ouvirem falar aqui em capital, vocês devem remeter a dinheiro, tá? Quando se fala em capital, é valor monetário, é dinheiro que a gente está falando.
Então, no lugar daquele C ali da nossa expressão, da nossa fórmula, nós vamos trocar pelo valor do dinheiro que está sendo aplicado. O I é a taxa e ela vai ser dada em porcentagem. E o T, como eu falei anteriormente, é o tempo, que pode ser dado em dia, em mês ou em ano. Então, nós vamos aqui trabalhar essa expressão, essa forma para calcular o juros simples. Como a gente vai calcular agora os juros simples, qual é o raciocínio por trás? Vamos pensar da seguinte maneira: eu tenho um cofrinho lá em casa, um porquinho lá que eu comprei, e aí todo dia eu vou guardar, por exemplo, R$1 em moeda. Eu vou acumular R$30 no mês, por exemplo, se eu guardar R$1 por dia. Só que, se eu deixar guardado lá por um determinado tempo, aquele valor continua lá R$30. Independente do tempo que se passa, os R$30 estará lá guardado. Qual é a diferença, então, para eu guardar um dinheiro no banco? A diferença é que, se eu guardar aqui, por exemplo, numa caderneta de poupança, no banco, ele vai sofrer aí um cálculo de juros em cima desse valor, e daqui a um determinado tempo eu vou ter aquele valor mais acrescido uma porcentagem. E é justamente isso que vai fazer essa diferença para guardar dinheiro em casa ou guardar um dinheiro no banco, já que a inflação vai continuar subindo, vai continuar a sua variação. Então, esse investimento, no caso aí de uma caderneta de poupança, vai aí meio que contrabalancear o aumento da inflação. Então, é muito mais vantajoso você guardar em casa, aliás, no banco, do que em casa. Então, vamos começar então o cálculo dos juros. Vamos ver um exemplo então para nós praticarmos um pouco. Olha só este exemplo. Ana Cecília é gerente de um banco e apresenta para Daphne, que é cliente, os prazos de pagamento do empréstimo de R$16 mil que fez a uma taxa de 3%. Então, nós vamos aqui calcular quanto Daphne terá que devolver ao banco no final dos prazos. Aqui nós colocamos 4 prazos. Um prazo de 4 anos, um prazo de 8 meses e um prazo de 36 dias, ok? Vamos então para a nossa TV interativa, vamos calcular juntos esses valores. Então, é sempre interessante nós memorizarmos também a nossa expressão, a nossa fórmula que calcula os juros simples, tá? E uma coisa bem interessante que nós temos nesse exemplo é que a nossa taxa, que é de 3%, nós vamos aqui mantê-la fixa, tá? Porque essa taxa ela também varia conforme o tempo. Então, ela pode ser determinada através de uma taxa aqui na letra A, por exemplo, de 3% ao ano, tá? Nós vamos calcular da seguinte maneira. Na letra A, nós vamos calcular 3% ao ano. Na letra B, 3%, só que agora ao mês, tá? E na letra C, nós vamos calcular também 3%, só que como muda o tempo, né? Nós também vamos mudar a nossa taxa aqui para 3% ao dia, ok? Então, nós vamos calcular aqui, utilizando a nossa expressão, aqui na letra A, juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo, dividido por 100, ok? Reconhecendo, então, quem que é capital. Vocês lembram o que é capital? Capital é o nosso dinheiro. E o dinheiro aqui que foi emprestado, o valor emprestado foi de 16 mil. Então, nós vamos lá na nossa expressão, lá na nossa fórmula, nós vamos trocar o C, que aqui está, por 16 mil, que é o valor que a cliente deseja pegar emprestado. Só que, lógico, nós temos uma taxa que nós determinamos aqui que vai ser 3% ao ano. Então, no lugar do I, nós vamos trocar aqui por 3, tá? E o nosso tempo, na letra A, é um tempo de 4 anos. Então, o nosso fator aí, o tempo, né, o prazo, vai ser trocado, então, T aqui por 4. Então, segue então o nosso cálculo. Nós vamos multiplicar 16 mil por 3, multiplicar por 4 e, ao final, nós vamos dividir por 100. Nós podemos realizar, inclusive, aqui a nossa simplificação do 100, multiplicar, no caso, 160, 3 vezes 4 vai dar 12. Então, o nosso juro aqui na letra A vai ser de 1.920, tá?
Então, calculamos o junto, mas a pergunta, isso aqui é importante, ó, a pergunta aqui da nossa atividade, olha só a nossa pergunta. Calcule quanto Daphne terá que devolver ao banco. Então, o que nós estamos calculando? Nós acabamos de calcular os juros. E só que a pergunta da nossa questão é outra, é saber quanto que a Daphne vai devolver para o banco. Então, ela tem que devolver o dinheiro que ela emprestou, acrescido dos juros, que foi o tempo que ela ficou com esse dinheiro. Então, o banco vai ser, o empréstimo aí do banco vai ser um ressarcimento pelo tempo que ela ficou com esse dinheiro emprestado. Então, nós vamos pegar esses juros que nós calculamos e dividir e somar com o valor inicial, o capital que foi emprestado inicialmente. Então, vamos voltar aqui e somar agora. Se o juro foi de 1.920, o capital que foi emprestado foi de 16 mil. Então, nós vamos pegar esse valor aí e somar com 16 mil. Então, nós teremos o quanto ela vai ter que devolver ao final do prazo, ou seja, R$17.920, ok? Isso para uma taxa aí de 3% ao ano, ok? Vamos calcular da mesma forma a letra B. Vamos continuar aqui a letra B, agora com prazo de 8 meses. 8 meses, vamos aplicar novamente aqui a nossa expressão, a nossa fórmula para calcular os juros simples. Tá? Substituindo então o capital, que é o mesmo, né? 16 mil, que ela está aí emprestando. A taxa continua sendo 3 por 6, já que nós mantivemos aqui o valor fixo em 3%, né? Nós vamos continuar com 3. Então, 16 mil multiplicado com 3, o que vai mudar é o tempo que foi dado aí em meses. Nós vamos trocar, então, o T por 8 e, finalmente, dividir por 100, ok? Realizando mais uma vez a nossa simplificação, nós teremos aí o juro 160 multiplicado com 24, nós teremos então o resultado 2.880. Então, novamente, o valor que nós encontramos aqui foi apenas dos juros, tá? Para determinar o quanto a cliente terá que devolver, eu tenho que somar com o capital inicial, o dinheiro que ela desejou emprestar. Então, uma vez que eu tenho o meu cálculo aqui dos juros, eu tenho que somar com os 16 mil que ela pegou emprestado. Realizando então a soma, nós teremos aqui como resultado R$18.880. Esse é o que ela vai ter que devolver ao banco no final do prazo, tá? E aí, para a gente fixar um pouco mais, nós vamos calcular aqui a letra C. Na letra C, nós temos um prazo aí de 36 dias, certo? Com a mesma taxa. E aí, no final desse cálculo, eu vou fazer uma observação rapidamente sobre esses valores finais que nós estamos encontrando. Então, mais uma vez, juros é capital multiplicado com a taxa multiplicado com o tempo, dividido por 100. O nosso capital continua sendo o mesmo, 16 mil. A nossa taxa continua sendo 3%, então vou substituir aqui por 3. E o tempo agora, que é o fator aí que mudou, né, que difere das outras, é 36 dias. Então, nós vamos substituir aqui o T por 36 e dividir por 100 novamente. Realizando mais uma vez a nossa simplificação, nós vamos ter então que os juros vai ser 160 multiplicado com 108. Então, os juros aqui na letra C vai ser R$17.280, tá? Mas isso é só os juros. Quanto a cliente vai ter que devolver, nós vamos ter que somar com o quanto ela emprestou. No caso,
R$16.000. E então nós teremos o resultado final, R$33.280, tá? Isso aqui, lógico, é só um exemplo que não se refere à realidade, né? Porque se você observar o que aconteceu aqui, foi que nós mantivemos a mesma taxa, ou seja, os 3%. O que nós mudamos foi o tempo, ó, 3% ao ano, 3% ao mês e 3% ao dia. Então, isso é um detalhe importante, porque quando a gente fala em 3%, a gente tem a ideia de que é sempre um valor pouco, né? Um valor menor. E se você observar, quando nós temos aí um prazo de 4 anos, ela teve que devolver ao banco apenas R$2.880, ou seja, então ela teve mais tempo com dinheiro e teve que pagar menos, enquanto que na letra C ela ficou menos tempo com dinheiro e pagou muito mais do que o dobro, inclusive, para o banco. Na realidade, isso o que acontece na realidade é o contrário. Quanto mais tempo você ficar com o dinheiro, mais juros você paga. E quanto menos tempo ficar com o dinheiro, menos juros você paga. Mas o que nós colocamos aqui como exemplo é que mantivemos aí os 3% ao dia, ao mês e ao ano, faz uma diferença absurda na hora que nós formos calcular os juros. Então, é um detalhe que deve ser prestado atenção na hora de calcular os juros, ok? Chegamos então ao nosso momento para praticar, chegamos ao momento da dinâmica local interativa. Então, nossa primeira questão, vocês vão calcular os juros. Olha só o nosso exemplo aí, um comerciante tomou emprestado, nossa atividade, um comerciante tomou emprestado a quantia de R$18.000 no banco por um prazo de 2 anos. Sabendo-se que a taxa bancária é de 3%, qual das alternativas abaixo corresponde ao valor devolvido pelo comerciante ao final do prazo? Nós temos as 5 alternativas, vocês vão calcular e verificar qual delas está correta. E aí, a número 2, já que nós trabalhamos a partir daquele texto inicial, a questão da coesão, daqueles elementos que fazem o encadeamento lógico, que nos auxiliam muito na nossa interpretação, inclusive quando um texto também aí está relacionado com a matemática, como foi o caso, né, os juros, nós partimos ali de uma análise e adentramos ali ao assunto sobre matemática, nós vamos trabalhar também a coesão agora, num texto do nosso Manuel Bandeira. Olha só. Filho de engenheiro, Manuel Bandeira foi obrigado a abandonar os estudos de arquitetura por causa da tuberculose. Mas a iminência da morte não marcou de forma lúgubre, sua obra. Embora em seu humor lírico haja sempre um toque de funda melancolia, e na sua poesia haja sempre um certo toque de morbidez, até no erotismo. Tradutor de autores como Marcel Proust e William Shakespeare, esse nosso Manuel traduziu mesmo foi a nostalgia do paraíso cotidiano mal idealizado por nós brasileiros, órfãos de um país imaginário, nossa cocanha perdida, Passárgara. Descrever seu retrato em palavras é uma tarefa impossível, depois que ele mesmo já o fez tão bem em versos, tirado da nossa revista Língua Portuguesa. E aí, olha só o que a gente vai fazer. A coesão do texto é construída principalmente a partir do ou da repetição de palavras e expressões que entrelaçam as informações apresentadas no texto, substituição de palavras por sinônimos como lúgubre e morbidez, melancolia e nostalgia. C. Emprego de pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos, sua, seu, esse, nosso, ele. D. Emprego de diversas conjunções subordinativas que articulam as orações e períodos que compõem o texto. Ou letra E. Emprego de expressões que indicam sequência, progressividade como iminência, sempre, depois. E aí daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Vamos agora aos comentários, né, professor? Primeiro vamos aos cálculos e depois vamos à interpretação. Muito contente aqui com a resposta de vocês. A maioria acertou a letra C, 19.080. E agora vamos calcular juntos, mais uma vez, a nossa TV interativa. Vamos conferir juntos o resultado dessa atividade, como é que se chega, então, a 19.080, através do juros simples. Então,
nós vamos lembrar novamente aqui a nossa fórmula, né, como se calcula os juros simples. Lembrando aqui que na nossa atividade nós temos aí a quantia emprestada pelo comerciante de R$18 mil, um prazo de 2 anos e a taxa bancária de 3%. Então, essa é a taxa praticada aí pelo banco que ele pegou emprestado. Então, nós vamos primeiramente calcular esse juros de 3% e depois o valor que vai ser devolvido pelo comerciante, né, ao final do prazo. Então, vamos escrever juntos aqui a nossa expressão, a nossa fórmula que calcula os juros simples. Então, vamos lá. Escrevendo aqui, então, a nossa fórmula. É sempre importante a gente escrever para relembrar, né, para nunca esquecer qual é a expressão, qual é a fórmula. Juros é igual ao capital multiplicado pela taxa, multiplicado pelo tempo e também dividido por 100. Então, fazendo aqui a análise do nosso contexto, foi emprestado aqui um valor de 18 mil. Esse 18 mil é o nosso capital, nosso C, tá? Então, nós vamos substituir aqui na nossa expressão o C por 18 mil. A nossa taxa, o I, é de 3%, então nós vamos multiplicar por 3. E o tempo, o período aí é de 2 anos, então nós vamos substituir o T por 2 e então dividir tudo por 100. Realizando a nossa simplificação, nós devemos então multiplicar 180 por 6. Então, os juros aplicados aqui, os juros simples aplicados aí nos 18 mil, a uma taxa de 3% durante 2 anos, nós vamos encontrar então o nosso resultado de 1.080. Isso é apenas os juros, tá? Pelo período que ele pegou emprestado este dinheiro. Para saber quanto será devolvido pelo comerciante ao banco ao final do prazo, nós devemos então somar este valor ao nosso capital inicial, que era de 18 mil, que é o valor que ele pegou emprestado. Então, somando aí então 18 mil com 1.080, nós temos então o resultado final, que é justamente a nossa letra C, R$19.080, ok? Então tá aqui, letra C, a resposta correta. Parabéns então aos nossos alunos que calcularam devidamente e encontraram a resposta correta, letra C, ok? Parabéns. E aí, dando continuidade, nós vamos perceber através do nosso texto, já partindo para as alternativas para a gente analisar. Vamos às alternativas, e aí depois a gente retoma o texto. Olha o que o enunciado da questão, e isso serve para vocês como uma dica, tá, gente? Prestem bastante atenção quando estiverem fazendo aí a avaliação do Enem, a questão do enunciado. O enunciado vai trazer aí praticamente a dica para vocês responderem com certeza a resposta da avaliação de vocês. Então, o enunciado da nossa questão está pedindo o seguinte, olha só, a coesão do texto é construída principalmente a partir do ou da. Vejam que esse enunciado, ele traz um comando. Percebam que ele está pedindo aí a questão da coesão, sendo que ele está pedindo a parte principal, ou seja, a sua construção principal. Então, se atente aí para o enunciado da questão, tá? Olha só, ele quer saber da coesão do texto, mas ele quer saber a construção principal, tá certo? Ou seja, as alternativas podem trazer consigo aí algumas partes pertencentes ao texto. Pode ser uma resposta plausível. Porém, ele está pedindo aqui é mais plausível, ou seja, que é a principal. Então, vamos às análises das alternativas. Olha só, a letra A está trazendo o seguinte. Repetição de palavras e expressões que entrelaçam as informações apresentadas no texto. Gente, nós trabalhamos durante a aula e também trabalhamos juntos a questão da coesão no 3º ano em que eu estive com vocês. Repetição, ou seja, palavras repetidas várias vezes no texto, vai causar o quê? Isso mesmo, redundância. O avaliador não gosta nada disso no texto, gente. Então a letra A tá descartada, tá certo? Por quê? Porque o que vai fazer o entrelaçamento aqui, gente, não é a repetição, e sim a substituição.
Isso mesmo, é a substituição, ou seja, o repertório vocabular que eu vou utilizar, que vai entrelaçar as informações que eu vou apresentar no texto. Então, a letra A não pode ser substituição de palavras por sinônimos, como lúgubre e morbidez, melancolia e nostalgia. Percebam, tá, gente, aqui que nós temos o quê? Nós temos conectivos. Esses conectivos são conectivos adicionais. Percebam que ele está pedindo aqui a questão de sinônimos. Olha só, gente, lúgubre, morbidez são antônimos. Melancolia, nostalgia, no caso ali, são o quê? São antônimos, eles não são palavras sinônimas e também não fazem parte da composição principal da construção do texto que nós analisamos. Vamos à letra C agora. Olha aí, nós temos na letra C, no próximo slide, nós vamos perceber na letra C a questão do emprego de pronomes pessoais possessivos e demonstrativos, como sua, seu, esse, nosso, ele. Gente, nós percebemos durante a construção textual, e aí nós vamos retornar ao nosso texto para que a gente possa perceber o texto agora, para que a gente possa analisar. E aí nós vamos perceber a construção desse texto. Olha só, filho de engenheiro, Manuel Bandeira foi obrigado a abandonar os estudos de arquitetura por causa da tuberculose. Então a gente já sabe que é um texto biográfico a respeito do Manuel Bandeira. Mas a iminência da morte não marcou de forma lúgubre sua obra. Embora em seu humor, percebam aqui na construção do nosso texto, nós vamos perceber o uso desses pronomes sendo veiculados, sendo utilizados aí para fazer a coesão textual. E aí nós vamos continuar a leitura. E o William Shakespeare, esse, nosso, olha só, pronomes possessivos, ó, esse, nosso. Então o texto foi totalmente construído principalmente por esses pronomes possessivos e por último o pronome pessoal ele. Lá no finalzinho do texto, depois que ele mesmo, ele quem, gente? Manuel Bandeira. Então, voltando à alternativa da letra C, é a que mais se enquadra. Por que não, professora, a letra D ou a letra E? Olha só, emprego de diversas conjunções subordinativas. Gente, o texto todo foi estruturado a partir de períodos coordenados, períodos independentes, até mesmo por conjunções que não são subordinativas, são conjunções o quê? Coordenativas ou por pontos de sequência que vão dar outro tipo de período. Então, nós não temos aí a questão das conjunções subordinativas como maneira principal, ou seja, como forma principal do texto. E por que não a letra E? Emprego de expressões que indicam sequência, progressividade, como iminência, sempre depois. Fazendo a releitura do texto, essas palavras estão lá encadeando, mas da forma como elas estão empregadas, nós vamos perceber a questão da certeza, elas expressando certeza, elas expressando temporalidade, mas não dando aí uma sequência de progressividade, tá bom? Então, a alternativa adequada é a letra C. Agora sim, nós vamos agora para a nossa segunda aula, para você saber mais. A sua aula continua no próximo vídeo.